Do intervalo comercial, gente. Já está ao meu lado aqui, Eliane Belfort, nossa comentarista, para falar aí sobre assuntos polêmicos da nossa região da Baixada Santista, do litoral paulista, e é claro que repercute no nosso Brasil. Eliane, boa tarde. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui com você novamente, para a gente estar repercutindo o que vai aí por Guarujá, nossa região e o Brasil. Maravilha, eu vou trazer aqui nessa câmera, joga aqui meu diretor nessa câmera fechada aqui, Franco, que aí eu vou puxar aqui o meu texto, vou puxar aqui o meu texto, porque o tema que nós vamos abordar hoje é um caso muito polêmico que está repercutindo demais nas redes sociais. A Defensoria Pública de São Paulo acionou o Superior Tribunal de Justiça para pedir a liberdade de uma mãe condenada por roubar, gente, ovos de Páscoa e 1 quilo de peito de frango. Isso em 2015. Responsável por 3 crianças menores de 12 anos, ela vive há 2 anos na penitenciária feminina de Pirajuí com o filho mais novo de 20 dias. Notícia de agora. Estava grávida e teve o filho na cadeia. Isso em uma cela superlotada da ala materna da penitenciária feminina lá de Pirajuí. A Defensoria Pública pediu a isso, acionou o Superior Tribunal de Justiça para a liberdade dessa mãe, dessa mulher. É aquela coisa, cometeu crime, que pague. Joga na minha câmera aberta, ô Franco, isso, meu diretor. Eliane, ela presa há 2 anos na cadeia, tá bom? Que ela cometeu crimes. Roubou ali ovos de Páscoa e peito de frango, comida. A informação, comida para matar a fome. Só o que chama a atenção, Eliane, é que ela está presa até hoje. Só que nós temos uma pilantra, que é a Adriana Anselmo, esposa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que foi dada liberdade por ter filhos, sendo que ela roubou muito mais. E aí, esse é o nosso Brasil? Então, Carlos, é isto que a gente quer discutir hoje, essa desproporcionalidade da pena, não é? E não é só a Adriana que é privilegiada pela nossa justiça. Se a gente der uma olhadinha nos presos que já foram julgados na Lava Jato, você tem pelo menos 7, 3 mulheres e 4 homens, que têm penas menores e não foram apenados, alguns foram apenados com pagamento de cestas básicas e serviços à comunidade. E eles, Carlos, pasme, faziam parte do esquema do doleiro Rousseff, Roberto Youssef, para enganar e levar dinheiro para fora. Tinham empresas fantasmas, era um esquema de, você se lembra? Sim, sim. Que eles tinham empresas fantasmas que ajudavam a encobertar o dinheiro que saía das propinas da Petrobras e de outras... Lavagem de dinheiro total. Total. Então, há uma desproporção nisto, né? Ninguém aqui está defendendo que as pessoas devam roubar, apesar que é uma causa humanitária. Ela roubou para alimentar as crianças. E a gente tem que se perguntar, né? O que leva uma mulher roubar para alimentar os seus filhos, não é? Então isso faz a gente pensar na ética, na moralidade, não é? Alguém iluminado, um dos ministros do Supremo, para defender a reforma trabalhista, disse que existem mais ações no Brasil do que no resto do mundo. É uma inverdade. Mas, se fosse verdade, responderia à injustiça que o brasileiro está sempre sendo alvo. Exato. Não é? E nisto fica muito claro que a justiça ela é muito diferente para o povo, para o pobre, né? A justiça ela é só feita para o pobre. É aquela coisa, justiça para o pobre funciona, pobre na cadeia. Aí o cara roubou o estado do Rio de Janeiro e ela falando que eu não, meu marido recebe um salário
de servidor de 20 e poucos mil reais e dava um presente de 20 e poucos mil reais. Peraí, não tem lógica um negócio desse, sabe? Aí a justiça libera alegando o quê? Olha, é porque ela tem família, ela tem filho, tem que manter. E aí? Então, pro pobre, tudo. Quando se fala em questão de cadeia, pro rico, nada. Aí ela é solta e ali está 2 anos dentro da cadeia por roubar ovos de Páscoa e peito de frango. Tá bom, cometeu o crime, acho que tem que pagar. Mas se há, na justiça brasileira, brechas em que possa ser penas mais brandas para um tipo de situação como essa, que se faça. Mas aí, para o político, tem penas brandas, que é a pior raça que tem, aí é complicado, né, Helene? Não, e o que reflete na sociedade brasileira é essa corrupção. Não é? Reflete nessas senhoras que ficam totalmente sem como subsistir. Por quê? O dinheiro da corrupção é o dinheiro que falta para políticas públicas de qualificação, de emprego, de saúde, não é? De aumentar os empregos, não é? Porque querem que o povo brasileiro se autoflagele, querem que o povo brasileiro aceite uma reforma trabalhista, uma reforma da CLT, que tire os seus direitos e o coloque em regime de servidão, para dizer que isto é modernizar o Estado, que isto é você simplesmente fazer com que as empresas brasileiras valham mais agora na venda, que a gente vê que é isso que eles querem. Eles querem tirar os direitos para que quando vendem as suas empresas no exterior, elas valem mais, porque não existe direitos trabalhistas. Olha, Helene, eu tenho uma fala aqui no programa que a pessoa que hoje não tem o que comer em casa é culpa do político que roubou lá em Brasília, que roubou dentro do governo. Perfeitamente, eu concordo com você. A culpa é do político ladrão, porque quando ele rouba, ele está roubando o direito ao emprego, à boa educação, à saúde, à segurança, sabe? A ter creches aí para a mamãe até poder colocar o filho na creche para poder trabalhar. É isso. O político ladrão, ele está roubando o seu direito de ser feliz, de ter uma boa qualidade de vida. É isso que acontece. A Adriana Selmo, junto com o marido, que é outro bandido, o Sérgio Cabral, é um bandido de mão cheia. Sabe, esses aí tinham que morfar na cadeia, os dois. Não saíram de lá mais nunca. Sabe? E hoje eu venho com uma fala que, na minha opinião, eu sempre fui muito contra a pena de morte. Mas eu acho que no Brasil a pena de morte resolveria essas questões políticas dessas roubalheiras, sabe, ele? Porque o cara é corrupto, porque eu penso assim, o cara estuda, o cara conhece de leis, porque conhece. O político corrupto, ele conhece de lei melhor do que qualquer advogado. E o cara ainda comete crime, meu Deus do céu, ele tem que pagar muito mais do que qualquer outro cidadão. Então, nós estamos falando de penas, né? Esses deveriam ter penas muito duras. Eu não comungo com você, não sou a favor da pena de morte, respeito quem assim pensa, mas acredito que existem formas e penas bastante duras, não é? Então, porque você tem toda a razão. Essa corrupção, ela rouba de todos os brasileiros a riqueza do povo brasileiro. Exato. Não é? Quando se pensa nessa roubalheira da Petrobras e que como escoa dinheiro para fora, como agora venderam o pré-sal para os Estados Unidos, para as empresas multinacionais, algumas dos Estados Unidos. E isto mostra como não há respeito pela riqueza do povo. Né? A riqueza brasileira devia ser dividida pelo povo. Não é? Afinal de contas, é o povo que produz estas riquezas. Exatamente. E ficar 2 anos esperando um julgamento por roubar ovos de Páscoa. Já presa, sabe? Já presa, com criança em casa. Não estou aqui para defender a mulher que roubou ali ovos de Páscoa e frango, não. Na minha opinião, ela que pague também, ela tem que pagar ali dentro da lei. Mas o que chama a atenção é que, de um lado, uma mulher, ela é mantida na cadeia, já ali por roubar ovos de Páscoa e frango, e o juiz solta a mulher do Sérgio Cabral alegando que ela tem que ser solta
tem que estar em casa para cuidar dos filhos, da família. Peraí, essa mãe também, que é um exemplo, lá do Rio de Janeiro, ela é um exemplo. Opa, peraí, 2 pesos e 2 medidas. Aquela fala, a justiça é cega no nosso Brasil para mostrar que não olha para quem ela está julgando, né? Ela julga todo mundo igual. Não, parece que é cega mesmo, que não vê a realidade dos fatos, não vê a realidade do povo. A justiça tardia e a justiça desproporcional não é justiça, é injustiça. E neste caso acontecem as duas coisas. Rui Barbosa, que dizia que a justiça tardia e desproporcional não é justiça, é uma grande injustiça. Exato. Não é? E olhando lá o grande patrono do direito no país, a gente só vê que ele tem toda a razão. E a gente tem que discutir estes fatos, Áviles, porque o povo precisa ficar ciente de que ele é injustiçado sempre. Sempre. Não é? Então, é importante que a gente perceba que muito do que ocorre hoje é porque não se tem uma liderança, não se tem um exemplo a seguir. Então, sabe que há pouco tempo o ministro da Noruega, ele foi assim execrado publicamente. Sabe por quê, Áviles? Porque ele usou as milhas. Sabe, milhas, para quem não sabe, assim, você tem um bônus, você anda bastante de avião, de trem, aí você recebe um bônus para bater na próxima vez que você for viajar. Mas você pode negociar esse bônus. Sim. E ele fez isso. Ele comprou chocolates e jantou com o dinheiro referente a essas milhas. Que é o que em reais não chegaria a R$1.000. Ele foi execrado, teve que virar público, teve que pedir desculpas ao povo e mesmo assim se achou que ele não tinha condições morais para exercer um cargo de tal importância. O que faz isso, Áviles? Faz com que o cidadão perceba que a lei vale e vale para todo mundo. E não importa a intensidade, se é pouco ou se é muito, porque é no pouco que começa a se produzir o mais e acaba nessa bandalheira que nós estamos vivendo hoje, né? E um país tão rico como o nosso, que pense um país rico é o nosso, porque um país em que é 2 milhões para um, é 10 milhões para outro, é 100 milhões para outro, é não sei como batendo... Deus do céu, é muito dinheiro. O nosso país é rico. Pena que nós temos aí uns larápios, uns vagabundos que gostam de meter a mão no país. Muito pobres de espírito, né? Pobres de espírito. O país é rico, o povo brasileiro ele é rico, mas tem uns vagabundos aí que são pobres de espírito. E esse caso da menina, nós estamos acompanhando aí essa mãe para saber se a justiça vai ser no mesmo peso que no caso da mulher do Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Que aí é uma pilantra de mão cheia que não vale nada também. Meteu a mão no bolso. Quantos pais de família, quantas crianças estão sendo mortas no Rio porque não tem segurança no Estado? Porque o governador só queria saber de roubar dinheiro. E ainda ia para fora, se hospedaram nos melhores hotéis, não era do Rio, não. Ele se hospedava nos melhores hotéis do mundo. Até comida com ouro ele comia. Ele era bem, gostava de aparecer ao lado da esposa, né? Pois complicado. Eliane, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Terça-feira que vem está de volta. Eu é que agradeço, foi muito bom estar com vocês, com seus telespectadores. E pensem, não vamos endeusar ninguém, né? Exatamente. Esse é um grande problema do brasileiro, o endeusamento de certos políticos. Sabe, tem o meu político favorito, né? Aquela coisa, não, esse aqui ele pode matar, fazer tudo, mas... eu gosto dele, então eu tenho que passar a mão na cabeça. Pois é, eu acho interessante quando a gente vê que corrupção existe até nos outros países, né? Isso. Mas torcida de corrupto só no Brasil. Só no Brasil. Eliane, obrigado. Tem um intervalo comercial agora, é isso? Chama joga o intervalo no ar, já estamos de volta com mais Você é Notícia dessa terça-feira.